A gente nasce sentindo, né? Antes de qualquer raciocínio, de qualquer lógica, o que existe é a sensação pura. Um bebê é tipo puro sentimento. Totalmente. E a forma como nós, os adultos, reagimos a essa enxurrada de emoções, ela define muita coisa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em trechos do O Livro que Você Gostaria que os Seus Pais Tivessem Lido, da psicoterapeuta Philippa Perry. Um livro fantástico. Sim, para entender uma ideia que parece simples, mas é, assim, revolucionária, a importância de validar os sentimentos de uma criança. A nossa missão aqui é tentar decifrar por que é aquela nossa tendência de querer consertar, sabe? Ou de distrair, de ignorar a dor dos pequenos, pode, na verdade, estar criando problemas muito maiores lá na frente. É um ponto de partida fundamental. O livro defende que ter os sentimentos reconhecidos é algo tão básico quanto, sei lá, ter comida ou abrigo. Uhum. E a autora usa uma analogia que fica na cabeça. Quando é que a gente precisa gritar mais alto? É quando a gente sente que ninguém está ouvindo. Pois é. Sentimentos que não são ouvidos não somem. Eles só aumentam de volume. Eles se escondem, infeccionam e, muitas vezes, reaparecem na vida adulta como ansiedade, depressão. Aliás, ela faz uma afirmação bem forte. Qual? Ela diz que a causa mais comum de depressão não é um grande trauma, mas a falha em aprender a se confortar, a se acalmar na infância. E a gente só aprende isso quando alguém faz isso pela gente primeiro. Certo, vamos abrir isso. O livro aponta 3 reações bem típicas dos pais. A primeira, e talvez a mais comum, é a repressão. Ah, sim. Os clássicos. São aquelas frases, né? Não foi nada, para de chorar por isso, engole o choro. A intenção, às vezes, pode até ser boa, de tipo, fortalecer a criança. Mas o resultado é que ela aprende uma lição perigosa. Que é, o que eu sinto é errado, é exagerado, então é melhor eu não compartilhar. Exato. E o sentimento continua ali. Só que agora a criança tem que lidar com ele sozinha e ainda com uma camada extra de vergonha. É um peso duplo. Exatamente. Aí, no outro extremo, a gente tem a dramatização. Uhum. É quando o pai ou a mãe se desespera junto com a criança. O filho cai e a mãe grita mais alto que ele. A mensagem aqui é igualmente preocupante, né? Sim, porque a criança pensa, meus sentimentos são tão fortes que eles destroem até os adultos. Eu não posso contar com eles, eu que preciso proteger eles de mim. O que inverte os papéis de um jeito... Muito prejudicial. A criança vira a cuidadora emocional dos pais. Ok, mas aqui entra uma objeção que eu ouço bastante. Essa abordagem de reprimir, com frases como crie coragem, ela não prepararia a criança para um mundo que, na prática, muitas vezes não vai validar os sentimentos dela? Não existe um argumento aí pela criação de uma casca grossa? Essa é a grande armadilha, sabe? A gente confunde casca grossa com saúde emocional. O que a pesquisa da autora e de muitos outros mostra é que a resiliência, a verdadeira casca grossa, não vem de reprimir sentimentos. Vem de onde, então? Vem de processá-los. Uma criança que aprende que sentir tristeza, que sentir raiva é normal e que isso passa, se torna um adulto que não desmorona diante das dificuldades. A casca grossa que vem da repressão é, na verdade, uma casca bem frágil, quebradiça. Entendi. Por baixo dela, a pessoa nunca aprendeu a lidar com o que sente de verdade. E é por isso que a terceira via, a contenção, é tão poderosa. E o que seria essa contenção, na prática? Conter é ser um recipiente seguro para a emoção da criança. É reconhecer o sentimento sem ser engolido por ele. O exemplo do livro é simples e perfeito. Em vez de dizer não foi nada, Você diz, ah, meu bem, você está tão triste com isso, quer um abraço? Eu fico aqui com você até você se sentir melhor. Você não tenta resolver, não minimiza. Você só está junto na emoção. é importante dizer que isso não é ser permissivo, né? Crucial. Conter o sentimento de raiva não significa deixar a criança quebrar um brinquedo. A regra de ouro que o livro propõe é: todos os sentimentos são bem-vindos, mas nem todos os comportamentos são aceitáveis. Você pode sentir raiva, mas não pode bater no seu irmão. A contenção é sobre o sentimento, não a ação. E isso funciona a longo prazo?
O livro traz a história de uma mãe, a Kate, e o filho dela, o Pierre, que ilustra isso perfeitamente. O Pierre chorava por coisas que, para um adulto, parecem triviais, sabe? Tipo o quê? O biscoito que quebrou, a chuva que o impediu de sair. E em vez de lutar contra isso, a Kate decidiu simplesmente acolher. Ela dizia, eu sei, é muito frustrante quando o biscoito quebra. Uhum. Com o tempo, o Pierre começou a internalizar essa voz. Aos 6 anos, depois de um tombo, ele mesmo dizia, me dá um abraço enquanto meu joelho dói. Vai parar na hora. Ele aprendeu a se autorregular porque teve um modelo externo. Ele construiu um recipiente dentro dele. Exatamente. Não precisava mais de um de fora. Essa história do Pierre é sobre o sucesso dessa abordagem. Mas o livro também mostra o outro lado, né? O custo de não fazer isso. E tem uma história que me deixou pensando bastante. O caso de Lucas, um menino de 10 anos. Muito atual. Sim. Os pais, Anis e John, eram pessoas boas, carinhosas, mas donos de empresas e extremamente ocupados. O Lucas vivia pulando entre babás, avós, amigos. Ele mesmo descreveu a sensação como a de ser um objeto num jogo de passa-anel. Nossa. E o problema é que, toda vez que ele tentava expressar a tristeza, a saudade dos pais, a reação era tentar animá-lo. Não fique triste, filho, fim de semana vamos ao zoológico. E a consequência disso foi trágica. Aos 10 anos, o Lucas tentou se jogar da janela do 6º andar. É um soco no estômago. E a frase do pai depois do ocorrido é a chave de tudo. Ele disse, acho que a gente só via o que queria ver. Exato. Eles não aguentavam ver o filho triste porque isso os fazia sentir culpados. Então, ao tentar animá-lo, o que o Lucas ouvia era, é errado se sentir assim. Pare de me fazer sentir mal. O sentimento dele não era só ignorado, era visto como um incômodo. Essa história do Lucas me parece o grande paradoxo da paternidade moderna. Pais que se matam de trabalhar para, dar o melhor para os filhos, mas que acabam falhando no que é mais fundamental, que é a conexão. O livro oferece alguma saída para esse dilema que não seja simplesmente trabalhe menos? Oferece, sim. A conclusão do caso de Lucas não foi que os pais eram ausentes, mas que ele não tinha com quem processar o sentimento da ausência. A solução não era necessariamente mais tempo, mas um tempo de maior qualidade emocional. Certo. Depois da crise, os pais aprenderam a parar de resolver e simplesmente perguntar, como você está se sentindo com isso? E só ouvir. Isso nos leva a um conceito central do livro que é a ruptura e a reparação. Explica melhor. Ninguém é um pai ou mãe perfeito. A gente vai errar, a gente vai reprimir, vai dramatizar. A questão não é nunca errar. É como você conserta o erro. Voltar à criança e dizer, desculpa, eu não deveria ter dito para você engolir o choro. Eu vi que você ficou muito triste e você tinha razão de se sentir assim. É uma das lições mais poderosas que se pode ensinar. Ensina que relacionamentos podem ser reparados. Exato, com honestidade e humildade. A história do Lucas mostra o dano psicológico, mas o que me surpreendeu foi a evidência que o livro traz de que reprimir emoções causa um dano físico mensurável. Tem um estudo sobre isso que parece, quase inacreditável. O estudo do Dr. Thomas Boyce é fascinante. Ele foi feito com crianças depois do grande terremoto de 1989 lá na Califórnia. Certo. Os pesquisadores pediram que elas fizessem algo simples. Desenhem o terremoto. E aqui vem a parte mais contraintuitiva. Totalmente. As crianças que fizeram desenhos, digamos, negativos, com fogo, prédios caindo, pessoas chorando, expressando o medo. O caos. Isso. Elas tiveram significativamente menos doenças respiratórias nos meses seguintes do que as crianças que fizeram desenhos felizes com arco-íris e sol. Se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, a conclusão é clara. Expressar sentimentos difíceis, seja pela arte, pela escrita, pela fala, é um ato de metabolização. De colocar para fora. Você tira o veneno de dentro e coloca no papel. Isso diminui a carga de estresse no corpo e, literalmente, fortalece o sistema imunológico. A repressão faz o oposto. Ela mantém a carga tóxica circulando ali dentro. O corpo realmente guarda o placar do que a boca não consegue dizer. Então, como que a gente traduz isso para o dia a dia? Para aquela situação de birra no supermercado? O livro usa uma analogia que eu achei ótima.
a da derrapagem no gelo. É uma imagem muito poderosa, né? Quando o carro derrapa no gelo, o nosso instinto é virar o volante na direção contrária, o que só piora tudo. Certo. O correto é virar o volante na mesma direção da derrapagem para realinhar as rodas e recuperar o controle. Validar um sentimento é isso. Em vez de lutar contra a derrapagem emocional da criança, você se alinha a ela. Você vira o volante na direção da raiva. Exatamente. Eu sei, é muito chato ter que ir embora do parquinho agora. Só depois que a criança se sente compreendida é que ela vai ter condições de ouvir uma solução ou um limite. Tem um exemplo prático disso no livro com um pai, o Dave, e a filha dele, a Nova, de 4 anos. Ela tem uma crise de choro porque o primo sentou no lugar dela no carro. Situação clássica. Total. A reação antiga do Dave seria brigar. Para com isso, não seja boba. Mas usando a nova abordagem, ele se agachou e disse: é muito difícil para você ver o Max no seu lugar. Você queria muito sentar aí, não é? E o que aconteceu? A menina parou de chorar quase que instantaneamente e aceitou sentar em outro lugar. Porque a necessidade primária não era o lugar no carro, era ser vista na frustração dela. O lugar era só o gatilho. Isso funcionou lindamente no exemplo. Mas, e se a criança não se acalma? E se a validação parece não ter efeito? Muitos pais diriam que tentaram isso e a crise continuou. O livro aborda essa persistência? Sim, e esse é um ponto crucial. A validação não é um botão mágico. É a construção de um padrão de confiança. Se por anos a criança foi ensinada a reprimir, ela não vai confiar na primeira vez que você tentar validar. Ela pode até testar, né? Pode até aumentar o volume para testar se você realmente aguenta o sentimento dela. A persistência é a chave. Outro ponto é lidar com sentimentos que parecem injustos. Ah, sim. O livro dá o exemplo clássico da criança que grita: "A gente nunca sai". É o terror de qualquer pai ou mãe, porque a primeira vontade é pegar o calendário e provar que ela está errada. Como assim? Fomos ao parque semana passada. E aí começa uma briga sobre fatos. Que nunca leva a lugar nenhum, porque o sentimento não é sobre fatos, é sobre a sensação do momento. A abordagem do livro é traduzir o que está por baixo da acusação. Em vez de discutir o fato. Exato. Você diz: você parece estar se sentindo entediado e irritado hoje. Isso desvia da batalha e vai direto ao ponto emocional. No fundo, quando a gente está mal, a gente raramente quer que alguém dê uma solução. A gente quer que alguém se sente ao nosso lado no buraco, para a gente não se sentir sozinho ali. Isso tudo me faz questionar um dos mantras da criação de filhos. Eu só quero que meus filhos sejam felizes. O livro argumenta que essa busca pela felicidade a todo custo pode ser, na verdade, uma armadilha? Uma armadilha enorme. A felicidade é um subproduto, não é um objetivo. Para uma criança ser genuinamente capaz de sentir felicidade, os pais precisam primeiro aceitar e tolerar todos os humores dela, especialmente os infelizes. É uma pressão, né? Uma pressão imensa. A autora cita um psicanalista, o Adam Phillips, que diz que a exigência de felicidade estraga a nossa vida. Tem outra citação no livro que me fez parar para pensar. A do terapeuta Jerry Hyde, sobre as emoções terem um volume central e não um console de mixagem. A ideia de que não dá para diminuir a tristeza sem diminuir também a alegria é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. É a grande verdade das emoções humanas. Se você anestesia a dor, você anestesia o prazer junto. Ao proteger seu filho da tristeza, da frustração, da raiva, você está sem querer limitando a capacidade dele de sentir alegria, paixão, êxtase e plenitude. A vida fica morna. Fica morna. E, no fim das contas, a verdadeira satisfação para uma criança vem da conexão, da sensação de ser vista, ouvida e aceita por inteiro, com o pacote completo de sentimentos. Então, se a gente fosse resumir a grande lição aqui, seria que aceitar e validar o espectro completo de emoções de uma criança, da raiva mais intensa à alegria mais contagiante, é o verdadeiro alicerce da saúde mental. Não é sobre ceder a vontades, mas sobre acolher emoções. Exatamente. E para fechar, eu queria deixar uma última imagem do livro de um psicanalista chamado Donald Winnicott. Ele falava sobre a brincadeira de esconde-esconde e disse uma coisa genial. O quê? Ele disse: é uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado.
Nossa, Isso vale para a gente e para os nossos sentimentos. Todos nós temos nosso mundo interior, nossas partes escondidas. Mas se ninguém nunca nos encontra, sabe? Se ninguém se dá o trabalho de olhar por trás das nossas máscaras e entender quem a gente realmente é, isso pode ser desastroso. A validação emocional é, talvez, a forma mais profunda de encontrar outra pessoa. É dizer, sem palavras, eu vejo você, inteiro, e tá tudo bem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos. Seu apoio é muito importante.